Amén. Y amén. Eu invito a todos que abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Nosotros vamos a leer a partir del verso de número 18 hasta el final del capítulo 2, hasta el versículo de número 29. 1 Juan, capítulo 2, de 18 a 29. Yo voy a leer y yo pido que ustedes sigan la lectura en sus Biblias con reverencia a la palabra del Señor. El texto bíblico dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, segundo ella os ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar una vez más. Padre, en este momento pedimos que a través de tu Espíritu, el Señor nos ayude a comprender tu palabra. Y que tu palabra transforme nuestro corazón y moldee nuestra vida para que podamos reflejar la verdad del Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, estamos estudiando la primera carta de Juan. Y este es el quinto sermón de esta serie. Y en el sermón de hoy nosotros aprenderemos que en los últimos tiempos
marcados por la presencia de engaños y de anticristos, es esencial que los creyentes permanezcan firmes en la verdad que han recibido desde el principio, guiados por la unción del Espíritu Santo, para mantener una relación íntima con el Padre y el Hijo y asegurar su confianza en la venida de Cristo. Permita-me começar com uma pergunta que nos invita a reflexionar profundamente. Se o apóstolo Juan, o discípulo amado, estivesse escrevendo sua primeira carta hoje, neste preciso momento, que doutrinas errôneas lo alarmariam tanto como as que combateu em sua época? Que desviações doutrinárias desatariam sua pluma com a mesma urgência e preocupação que vemos plasmadas em suas palavras, em 1 Juan? Bueno, eu imagino que entre muitas desviações doutrinárias, creio que Juan se sentiria compelido a confrontar a crescente influência da ideologia de gênero, uma tendência que ha ganado espaço incluso em certos círculos evangélicos de nosso tempo. Esta ideologia, em suas diversas manifestações, a menudo minimiza ou nega completamente a clara ensinança bíblica sobre a sexualidade humana, incluindo a afirmação de que as relações entre as pessoas do mesmo sexo são compatíveis com a fé cristiana, apesar de que as escrituras claramente apresentam o matrimônio heterossexual como um modelo divino para a intimidade sexual. Esta reinterpretação seletiva da palavra de Deus, junto com tantas outras, desafia os fundamentos mesmo de nossa fé e impedem a muitos que cheguem ao conhecimento da verdade que salva. Então, ante este panorama desafiante, a primeira carta de Juan em particular, o passagem que temos hoje diante de nós, capítulo 2, versículos 18 a 29, adquire uma relevância aún maior para nós. Esse texto não é simplesmente uma escritura do passado, sino que uma guia vital para que nós podamos viver nesses tempos turbulentos que enfrentamos hoje. Em ele, Juan nos equipa com ferramentas necessárias para discernir a verdade do erro, para resistir às falsas ensinanças e para permanecer firmes em la verdade que uma vez foi entregue a los santos. Então, com este panorama diante de nós, avancemos para o primeiro passo essencial do texto, que é permanecer na verdade, que é reconhecer os tempos e seus desafios. E então vamos ao versículo 18 e 19. E aqui Juan empieza sua exortação com uma declaração que sacude nossa complacência quando diz: hijitos, já es el último tiempo. E segundo vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por isso conocemos que es el último tiempo.
sino más bien ao despliegue de la era mesiánica inaugurada con la venida de Cristo. Y desde la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús, hemos estado viviendo los últimos días. Esta é a ideia que Juan está tratando de ensinar-nos. Desde a venida de Cristo, sua encarnação, morte e ressurreição, hemos estado vivendo em los últimos dias. Uma época caracterizada por la crescente tensão entre o reino de Deus e o reino de las tinieblas. Como Pablo nos advierte em 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, onde diz: também deves saber isto, que em los postreros dias vendrão tempos peligrosos. Leemos todo esse texto na liturgia também. Então, não só Juan, pero Pablo também exorta quanto a estes tempos peligrosos. E nesse contexto, Juan introduz então a figura do anticristo, já no verso de número 18. E segundo vosotros oístes que el anticristo viene, así ahora han surgido muitos anticristos. Por isso conhecemos que é o último tempo. Pero quem é este anticristo que Juan se refere? Mira, aqui não se trata simplesmente de uma figura singular que aparece ou que aparecerá ao final de los tempos, mas bem, o anticristo aqui Juan se refere, representa qualquer que se oponga a Cristo e a seu evangelho, negando sua identidade, negando sua humanidade. Então, aqui o anticristo é usado nesse sentido de que representa a qualquer que se oponga a Cristo e a seu evangelho, negando sua verdadeira identidade e obra redentora. Agora, recuerden que Jesus mesmo nos advertiu quanto a isto, quanto a essa realidade, dizendo em Mateus 24, disse: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e harão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se for possível, aún a los elegidos. E o mais alarmante, irmãos, é que estes anticristos não são necessariamente inimigos externos, sino que, como Juan señala com tristeza, o verso 19 diz: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. E alguns estudiosos han notado que estes indivíduos a menudo proclamam haver encontrado algo melhor que o cristianismo tradicional pudiera oferecer. Isto nos recuerda também a advertência do apóstolo Pablo a los ancianos de Éfeso. No capítulo 20, verso 30 de Hechos, Pablo disse: e de vosotros mismos se levantarão homens que hablen coisas perversas para arrastrar tras si a los discípulos. Ou seja, nós, através das Escrituras, somos de diversas maneiras exortados por Cristo, por Juan, por Pablo, acerca de las falsas enseñanças, e que, desafortunadamente,
essas enseñanças empiezam dentro da igreja mesma. Esses anticristos que Juan está tratando de falar, de descrever, ele disse no verso 19, saíram de nós, pero não eram de nós. E na seguinte parte do verso diz, porque se hubiesen sido de nós, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo de número 17, los párrafos 1, 2, 3, eu vou a parafrasear a enseñança aqui, habla de que aqueles que verdadeiramente são chamados por Deus não se apartarão da fé, aunque puedan tropeçar e cair em pecado. Esta enseñança desses 3 párrafos da Confissão de Fé é uma afirmação que nos ajuda a compreender que a apostasia é uma señal de alguém que nunca foi verdadeiramente salvo. Porque el salvo, por la gracia de Deus, persevera hasta el final. Não por sua própria força, pero por la gracia de Deus. Então, reconhecer os tempos e seus desafios é o primeiro passo que Juan nos ensina para manter-nos em la verdade. Então, hermanos, devemos estar vigilantes. Não toda enseñança que emerge dentro da igreja é por necessidade verdadeira. Devemos examinar cada doutrina cuidadosamente à luz das Escrituras, aferrando-nos à verdade que nos ha revelado o Senhor. Assim como lo hicieron los bereanos, ¿no? Que tratavam de escudrinhar as Escrituras para ver se o que Pablo dizia estava de acordo com a Bíblia. Pero como podemos viver nesses tempos difíceis e permanecer em la verdade? E aí Juan nos oferece então uma guia segura, levando-nos ao segundo ponto crucial, que é confiar em la unción del Espírito Santo. Esse é o ponto 2 de nosso sermão, que aí vamos a mirar outra vez os versos 20 a 23. E em meio a la confusão e o engano, Juan nos recuerda que nós temos um recurso vital. Ele diz no verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y esta unción no es otra sino el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien capacita a los creyentes a discernir la verdad del error. Es un hecho reconocido que el creyente ungido com o Espírito Santo é capaz de discernir a verdade do engano. Eu me recuerdo que quando eu trabalhei em um banco, meus companheiros que lidavam com o dinheiro de uma maneira muito a diário, tinham uma capacitação. E a capacitação era conhecer bem o verdadeiro dinheiro para que pudesse reconhecer o falso. Ou seja, em outras palavras, nós não necessitamos conhecer todos ou todas as falsas enseñanças, nós necessitamos conhecer a verdadeira enseñança das Escrituras. E quando uno conhece as Escrituras, o Espírito nos capacita a discernir a verdade
del engano. É crucial entender que Juan não está prometendo ou falando de um conhecimento exaustivo de todas as coisas, como diz aqui no verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aqui, a expressão conheceis todas as coisas não se refere a um conhecimento exaustivo de todas as coisas, sino mais bem a la capacidade de discernir as verdades essenciais do Evangelho. É disso que Juan está tratando aqui. E esta habilidade se basa no princípio fundamental de que nenhuma mentira procede da verdade, como diz o verso 21. O verso 21 diz: não os he escrito como se ignorasseis a verdade, sino porque la conheceis. Juan está seguro de que seus leitores e oyentes conhecem a verdade. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, uma vez que conhecemos a verdade, o Espírito Santo nos capacita a discernir o engano. O Espírito Santo, como o Espírito de la verdade prometido por Jesus, nos ilumina, revelando qualquer enseñança que contradiga a palavra de Deus. Então, quando um creyente conhece as Escrituras, estuda as Escrituras, e no momento que escuta uma enseñança que não está alinhada com as Escrituras, de pronto o Espírito lhe dá discernimento para mirar e para comparar o que está sendo ensinado com o que dizem as Escrituras. Irmãos, isso é muito importante, porque nós sabemos que, através de diversos meios de comunicação e através de diversas maneiras, estas falsas enseñanças há se infiltrado dentro das igrejas, e muitas vezes o cristiano que não conhece as Escrituras como deveria conhecer, e pronto, empieza a enamorar-se dessas enseñanças, como pouco a pouco vemos uma teologia mais progressiva que se curva diante da cultura e aceita a ideia da ideologia de gênero em suas mais variadas manifestações, ou a teologia liberal, ou a teologia influenciada por um marxismo. Então, necessitamos conhecer a verdade, pero necessitamos confiar em la unción del Espírito, como Juan nos ensina aqui, porque o Espírito Santo é o Espírito de la verdade que nos guiará a toda a verdade. Juan identifica que a marca distintiva do anticristo é a negação de que Jesus é o Cristo, o Hijo de Deus encarnado. O verso 22 diz: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega el Padre y al Hijo. Y esa negación de Jesús como el Cristo implica en la negación del Padre mismo. Implica en negar la identidad de Cristo como el Mesías enviado por Dios. Niega la verdad de la obra de Cristo, su resurrección, su ascensión. El que nega Cristo está negando al Padre e todas essas verdades que encontramos em las Escrituras, como Juan mesmo declara: todo aquele que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
el que confesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 23. Y Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 23, dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y además de estos versículos, recordemos lo que pregunta el Catecismo Menor de Westminster en la pregunta 21. ¿Quién es el único redentor de los elegidos de Dios? La respuesta es, el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre, y así fue, y continúa siendo Dios y hombre, en dos naturalezas distintas, y una sola persona para siempre. Y esta afirmación que tenemos aquí nos ayuda a compreender a importância de confessar Jesus como Cristo, como Deus e homem, o único Redentor, o Hijo eterno de Deus, Deus e homem em uma sola pessoa. E é justo aí que o anticristo, como Juan señala, niega que Jesus é o Cristo. E o Espírito Santo, então, nos ilumina para reconhecer e rechazar qualquer enseñança que negue essa verdade essencial do Evangelho, que Jesus é o Cristo, o Messias que estava prometido a lo largo de todo o Antigo Testamento e que viene em la persona de Cristo e encarna como Emmanuel, Deus conosco. Hermanos, com base nestes versículos 20 a 23, lo que hace Juan é exortar-nos a que confiemos plenamente em la direção do Espírito Santo, que dediquemos-nos ao estudo das Escrituras, que busquemos diligentemente a sabedoria e o discernimento que só Deus pode dar. Ademais disto, somos exortados a que mantengamos firmes em la verdade fundamental que Jesus é o Cristo, plenamente Deus, plenamente homem, reconhecendo que ao confessar o Hijo também temos al Padre. Pero Juan não para simplesmente com a enseñança de que devemos confiar em la unção do Espírito Santo. Também devemos recordar o que hemos aprendido desde o princípio, lo qual nos leva ao terceiro ponto de nosso sermão: permanecer em la verdade original. Versículos 24 hasta o versículo 29. Aqui Juan nos exorta com essas palavras: lo que habéis oído desde o princípio, permaneça em vosotros. Versículo 24. Isso se refere ao mensagem puro e original do Evangelho. Isso se refere à sana doutrina predicada por los apóstolos, centradas em la persona e obra de Cristo. O apóstolo Pablo também enfatiza essa necessidade de permanecer em la verdade original. Quando Pablo escreve, por exemplo, escreve a la igreja de los Tessalonicenses, sua segunda carta, capítulo 2, verso 15, diz: assim que, hermanos, estad firmes e retened la doutrina que habéis aprendido, seja por palavra ou por carta nuestra. Em Hechos, capítulo 2, verso 42 a 47, habla que a igreja, no primeiro século, perseveravam em la doutrina de los apóstolos. Essa semana recém eu leí um documento histórico que se chama Didache ou Didache,
como alguns dizem, que são escritos pelos apóstolos, que não são inspirados como a Bíblia, mas que são como orientações para os creyentes de aquele entonces. E esse documento mostra de uma maneira muito clara a perseverança de estes irmãos. E outros documentos, como cartas de governadores do Império Romano entre si, revelam que esses irmãos perseveraram em la verdade do Evangelho. A promessa, diz Juan, para aqueles que permanecem em la verdade do Evangelho, predicado por los apóstolos, há uma promessa. E a promessa é, e essa é a promessa que ele nos hizo, a vida eterna, verso 25. E no Novo Testamento, a vida eterna não é só uma enseñança em quanto à longevidade infinita, sino uma relação íntima e transformadora com Deus. Juan, capítulo 17, verso 3, lo expressa dessa maneira: e esta é a vida eterna. Ponga sua atenção acá. Que te conozcan a ti, el único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem has enviado. E o verbo conhecer, em las Escrituras, de maneira geral, tem que ver com essa relação íntima que uno tem com Deus. Sin embargo, Juan também nos advierte solenemente. No verso 26, Juan diz: os he escrito isso sobre los que os enganam. Ou seja, a ameaça do engano é real e constante e devemos estar em guarda. Hermanos, não é necessário dizer-lhe isso dessa maneira, pero Juan nos chama a atenção de que, aunque sepamos, muitas vezes não ponemos lá atenção, não estamos atentos, não cuidamos para não ser tomado por estas falsas ensinanças. Pero, afortunadamente, não estamos solos nessa batalha. Juan nos recuerda, en el verso de número 27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, segundo ella os ha enseñado permanecer en él. En otras palabras, lo que Juan está tratando de decir es que el Espíritu Santo es nuestro maestro interno, confirmando la verdad en nuestros corazones. Ahora, Juan no está aquí diciendo que no hay necesidad de maestros. No es eso la enseñanza de Juan. La enseñanza de Juan es que el Espíritu Santo es el principal maestro en la vida del creyente. Pero Juan reconoce que es necesario que otros también enseñen y que ayuden a los cristianos a comprender las Escrituras. Juan lo hace eso al escribir su carta. El Espíritu Santo es nuestro maestro interno, confirmando la verdad en nuestro corazón. Y esa es una perspectiva común, que el espíritu del anticristo está por trás de toda la doctrina falsa. Y por lo tanto, la necesidad de que confiemos en el Espíritu Santo para nos dar el discernimiento. Y Juan concluye esta sección con una exhortación a la perseverancia
e uma promessa llena de esperança. Ele disse no verso 28, e agora, hijitos, permanecer em Ele, para que quando se manifieste tenhamos confiança, para que em sua venida não nos alejemos de Ele avergonzados. La perseverancia em la fé produce confiança en el día del juicio. Mientras que la apostasía, por otro lado, conduce a la vergüenza y a la condenación. Pero ¿qué confianza es esta? La confianza de que por los méritos de Cristo, nosotros podemos ter a certeza de que não vamos a ser condenados en el día del juicio. E finalmente, Juan conclui este capítulo vinculando a justiça prática com o novo nascimento. Juan disse no verso 29, se sabeis que Ele é justo, sabede também que todo el que hace justiça é nascido de Ele. Isto refleja também o que pensa e o que diz Santiago no capítulo 2, versículo 17, quando diz, assim também a fé, se não tem obras, é muerta em si mesma. Ou seja, a prática de la justicia por parte de los cristianos no es el medio para alcanzar la salvación, pero es reflejo de un corazón transformado por el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es lo mismo que está enseñando Santiago. Santiago não está dizendo que necessitamos fazer boas obras para sermos salvos. O que Santiago está planteando é que uno que diz que tem fé, há que mostrar suas obras como reflejo de la salvação que ha logrado o que ha recebido de Deus por sua graça e por la fé en el sacrifício de Jesús. Nuestra obediencia a los mandamientos de Dios y nuestra práctica de justicia, o sea, el vivir una vida de rectitud, de honestidad, de compasión y amor, son evidencias de una fe genuina y de un corazón transformado por el Evangelio. Entonces, llegamos al final del capítulo 2. E neste último ponto do sermão, a exortação de Juan é para que nossas vidas refletem a justiça de Cristo, demonstrando a realidade de nossa fé em Senhor Jesus. E agora que hemos explorado esses 3 pontos acerca de reconocer os tempos, de confiar em la unção do Espírito e permanecer na verdade original. Agora, ao concluir, reflexionemos juntos como esta ensinança pode ser aplicada à nossa vida diária. Mira, nesses tempos de crescente confusão e engano, Deus nos ha dado todo o que necessitamos para permanecer firmes em la verdade. Deus nos ha provisto com sua palavra imutável. Deus nos ha provisto com a guia infalível do Espírito Santo e a promessa segura da vida eterna. E delante disso, então, mi deseo es que nuestra resolución sea permanecer arraigados en esa verdad del Evangelio, confiando en la unción del Espíritu para discernir el error, y que nuestra vida sean caracterizadas por la justicia de Cristo, manifiesta en una vida recta, en una vida honesta,
uma vida de compaixão e de amor hacia o próximo. Hermanos, nós sabemos que toda a obra de la redenção é uma obra de Deus, do início hasta o fim. Hasta nossa perseverança no Evangelho é obra de Deus. É por sua graça. Então, em la dependência de Deus, busquemos permanecer firmes nestas verdades que acabamos de aprender nesse texto de 1 Juan. Agora, eu vou invitar César para que siga com a liturgia e vamos preparar-nos para a cena do Senhor.